você pensa então em encontrar um sistema, esse sistema que você está dizendo que hoje toma conta desse país. O que é que vocês iriam fazer de diferente na prática? Digamos que você chegasse a alcançar uma presidência da República. Um dos primeiros atos que você iria fazer, dizer assim, olha, nós vamos modificar todo esse sistema que nós temos. E depois eu quero tocar no assunto do que é que nós podemos esperar dos seus pensamentos para o nosso Nordeste. Mas eu quero primeiro falar do Brasil, tá bom? Daqui a pouco eu venho para o Nordeste, que o pessoal viu muitas declarações suas em relação ao Nordeste, nas outras entrevistas, me fizeram vários questionamentos. E vou fazer aqui, meu povo, calma. O que é que você tem de pensamento na prática? Que diga assim, olha, vou mudar o país através disso, caso alcance um dia a presidência da República. Vamos lá. Eu também serei o único cara que vai passar aqui nesse programa e vai falar exatamente o que vai fazer. O dia 1, e o dia 1 é o dia 5, agora mudaram, a posse é no dia 5 de janeiro. No dia 5 de janeiro de 2027, eu vou sentar na cadeira, eu vou assinar um decreto instituindo estado de defesa em vários territórios que hoje são ocupados pelo crime organizado. Então lá em Morada Nova, que o Comando Vermelho, na verdade nem o Comando Vermelho, era uma outra facção que estava tomando, estará em estado de defesa. E a polícia vai poder entrar em todas as casas e ela vai caçar os faccionados como ratos. Mesma coisa nas favelas do Rio de Janeiro, mesma coisa nos arredores de Fortaleza, mesma coisa na área metropolitana de Salvador, mesma coisa nas periferias de São Paulo contra o PCC, mesma coisa no Porto de Santos, que o PCC atua e exporta bilhões em droga para fora do Brasil. Ou seja, são operações no Brasil inteiro. Fechar a fronteira no Mato Grosso do Sul, instituir uma coisa que a gente chama de direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? Se você tá andando aqui, teve uma briga de trânsito, às vezes acontece, aí você fala e deu um socão lá num sujeito que brigou com você. Eventualmente você tem que ser punido, só que você tem que ter direito de defesa, porque você é um cidadão brasileiro honesto, que eventualmente pode ter incorrido num erro, como acontece num erro, num crime. É da vida, acontece. Um faccionado não. Ele não tem que ter direito. Não tem direito porque ele nem brasileiro é. Um faccionado é alguém que domina o território brasileiro, bota a bandeira lá, acha que tem as leis próprias e acha que pode fazer o que ele quer. Portanto, o Estado brasileiro não tem que ficar, não, você tem saidinha, você vai ter direito ao seu advogado. Não. Você vai ser preso igual um rato, igual um inimigo que está invadindo o território brasileiro. Lá dentro, você vai ter regras específicas. Se você for inocente, depois de um tempo a gente vai tirar da cadeia, tá? Mas dificilmente o direito penal do inimigo erra, porque você lista primeiro quem são os faccionados, são pessoas que têm envolvimentos claros, tatuagens, participações em crimes, participação na ocupação desses territórios por causa dessas facções. Com isso, a gente vai eliminar a facção. Esse é o dia 1. Então, segurança pública é uma bandeira hoje principal que você tem hoje. Obrigatório, porque é uma vergonha um presidente da República num país permitir que o próprio território do país seja tomado por uns vagabundos. E é isso que acontece. Eles tomam o território. A cidade fantasma que a gente viu ali, cara, é uma cidade fantasma. Não é cena de videogame. Eu apresentei essa cidade, vocês que são aqui do Ceará, eu apresentei essa cidade para amigos de fora do Brasil, ingleses e americanos que estão acompanhando a gente. Os caras querem vir aqui só pra gravar vídeo e falar, olha que engraçado, existe uma cidade fantasma no Brasil em pleno século XXI. Os caras estão usando a gente de piada. É uma vergonha, a gente não pode permitir isso. Tem gringo que vai na favela no Rio de Janeiro fazer turismo, andar de moto sem capacete, olha que legal aqui a favela, achando que as pessoas são animais, e as pessoas gostam. A galera no Brasil, o problema da população, a população é tratada como animal e acha legal, olha só, me trataram como animal. Isso vai mudar, porque a gente vai ter que dar um banho de lei e ordem, inclusive nas pessoas. Não vai poder jogar nem lixo no chão, fazer barulho na praia, acabou. O Brasil tem que virar um país sério. E então, nesse primeiro ato, que é um ato de lei e ordem que vai destruir o crime, a gente põe ordem na casa. Minha popularidade vai passar de 80%. Só vagabundo vai ir contra o nosso governo. E aí eu vou passar uma reforma fiscal para arrumar as contas públicas. Vai chover dólar em investimento no Brasil. E aí, com o investimento e com a popularidade alta, eu vou para a fase 3 do nosso plano, que é fazer uma gigantesca reforma administrativa, que isso envolve muito o Nordeste. Eu já vou chegar no segundo. Não, vamos chegar no Nordeste. O Nordeste precisa de uma reforma administrativa urgente, porque não é possível que o governo federal, proporcionalmente, ele investe mais nos estados do Nordeste que nos outros estados. Então, muita gente fala, não, o governo federal não olha por nós. É mentira. Ele olha muito. Proporcionalmente, o dinheiro que vai para cá vai mais do que vai proporcionalmente para os estados do Centro-Sul. O problema é que ele vai para uma classe política que é muito corrupta. Mas muito corrupta. E a população aqui, aí olha só, eu vim aqui perder voto, tá? Então, onde está a câmera? É aqui? Então, se o senhor que está me vendo aí em casa gosta de vender seu voto, chega na eleição, parece um político com uma musiquinha legal, aí te dá uma graninha, te promete um negócio, eu vou te prender. Tá? A gente vai ter uma pena, vender o voto 10 anos de cana, comprou voto 20 anos de cana. Nós vamos fazer uma reforma administrativa, uma mudança nas leis eleitorais, porque não é possível que as pessoas continuem reelegendo caras que tornam a vida das pessoas um inferno. E é um inferno.
E viver ainda no Nordeste está inviável. Então a gente precisa recuperar administrativamente o Nordeste, mexer nas oligarquias políticas do Nordeste, ter indicadores melhores sociais e melhorar a região em termos microeconômicos, ou seja, se tornar mais competitiva para gerar mais emprego, para ter vida econômica. E aí você começar a ver assim, nossa, a vida das pessoas melhorou. Esse é o jogo. Vamos lá. Você falou muito em relação à segurança pública. Eu vou tocar no assunto da segurança, porque você tem um pensamento que chegou, ouvindo as suas entrevistas, em relação ao posicionamento do país em relação ao mundo. Nós vivemos um momento agora onde o extremismo ele toma conta do planeta, onde as buscas exatamente por espaço, geopoliticamente falando, os Estados Unidos, Rússia, China principalmente, tomam conta de tudo. E o Brasil está no meio dessa guerra. Isso é uma guerra não declarada, estamos no meio. E você levanta a bandeira de que devemos ter a bomba atômica também. Sim. Lembra o Enéas, né? O Enéas que levantava essa bandeira, né, há décadas. Mas vamos lá. Me fala do teu pensamento em relação a essa questão de o Brasil ter a bomba atômica e da segurança também, das Forças Armadas e desse contexto que o Brasil pode estar agora convivendo nesse mundo atual. Olha, você é um grande entrevistador, porque poucas pessoas me fazem essa pergunta. Eu realmente, as pessoas estão me comparando ao Enéas e eu tô aqui para vingar o Enéas, porque as pessoas não levaram as coisas do Enéas a sério e o Enéas estava certo em muita coisa. Não é que eu concorde em tudo com ele, mas ele estava certo em muita coisa. A bomba atômica é uma. Eu vou jogar um desafio para todo mundo que está nos ouvindo na rádio, em casa, na internet. E pegue um país que tenha mais de 120 milhões de habitantes, que tenha território continental, uma área gigantesca de milhões de quilômetros quadrados, tá? E que tenha um PIB de país grande. PIB de mais de alguns trilhões de dólares, tá? Se você somar essas três características juntos, você vai ter os seguintes países. Você vai ter a União Europeia, que não é um país, mas é um conglomerado de países. Estados Unidos, você vai ter a China, você vai ter a Índia, você vai ter a Rússia e você vai ter o Brasil. Qual desses países não tem bomba atômica? Eu tenho os Estados Unidos no meio, não sei se eu não citei. Qual desses não tem bomba atômica? Só o Brasil. Só o Brasil. Só o Brasil. O Brasil é o trouxa. Se tem uma mesa de pôquer com os grandes players que tem território, população e riqueza, o Brasil é o único que não consegue se armar. Então, se um indiano for brigar com o chinês, os dois têm bomba. Eles podem até ter os conflitos, mas um respeita o outro. Se o russo for brigar com o europeu, os dois têm bomba. Agora com a gente, se os Estados Unidos se interessar pelas terras raras e falar, quero invadir a região de Poços de Caldas, em Minas Gerais, separem o Brasil em dois, quero fazer uma intervenção, a gente não consegue se defender. A gente não tem uma hora de briga com os Estados Unidos. E isso nos torna extremamente frágeis. E o mundo, como você colocou de maneira muito inteligente, está ficando muito quente. E por que o mundo está ficando muito quente? Agora com a ascensão da China, a China ficou muito poderosa. Então não são só os Estados Unidos que são poderosos. E a China criou os aliados dela. Os Estados Unidos viram, agora o bicho está pegando. Então eu tenho que garantir minha soberania em toda a América. É por isso que os Estados Unidos querem a Groenlândia, que está lá no norte. E tem aliado como o Milei, que chega até a Patagônia, na Argentina. Eles querem o canal do Panamá, querem zona de influência sobre a Venezuela. E o Brasil, ele era o trouxa na festa. Eu sou amigo da China, vou dar umas broncas aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos falou, cala a boca aí. E o Lula cala a boca, porque o Lula é um bobo, porque o Brasil é um bobo. A gente não pode ser o bobo. Se a gente tem dimensões imperiais no nosso território, o território é muito grande, nós precisamos ter armas. E temos que fazer isso de uma maneira inteligente. Então o que a gente está propondo nós temos que nos armar. Isso é um processo que começa agora, mas ele é executado em talvez 10, 15 anos. Nós temos que ter bomba atômica, nós temos que ter forças armadas, nós temos que ter poder de dissuasão. E o que é poder de dissuasão? Você tem que ser forte o suficiente para ninguém vir mexer com você. Não é pra gente ficar brigando com ninguém. É igual ter uma arma em casa. Ou é igual aquele cara que tem uma namorada bonita, mas ele é fortão. Ninguém vai mexer com a namorada dele, porque ele é fortão. Agora, se é um cara meio fraco, tipo eu que tô meu fracão aqui. Se eu aparecer com uma supermodelo, vai vir uns caras e eu vou ter uma arma no bolso, ou eu vou ter amigos fortes como eu tenho que vão bater nele. Senão eu me ferro. Aí, esse é o Renan Santos, ele está ao vivo aqui na cidade de Iguatu e pertence aí à Missão. É o novo partido número 14, né? Número 14. E é pré-candidato aí à presidência da República. Vamos falar em relação a um problema seríssimo que nós temos, Renan, que é a corrupção. Você falou já que é a base de tudo, que é a compra e venda de votos. Mas eu vi uma entrevista sua que você disse, olha, eu vou resolver a situação do país quando eu resolver a situação do Nordeste. Eu vou fazer uma observação. O problema do país, ele se encontra em Brasília. O foco, o bicho pega em Brasília. O que fazer para combater essa corrupção? Porque vem tudo lá de cima, vem de lá para cá.
vem lá de cima. Aqui embaixo é reflexo do que tem a nossa liderança, do que acontece lá em Brasília. Para acabar com essa corrupção no país. É processo de licitação, é o terror. Eu imagino o que a gente acompanha por aí. Você chegando a uma presidência da República, o que fazer para tentar acabar com essa corrupção que toma conta de todas as nossas esferas públicas aqui? Posso começar discordando? Vá, a conversa aqui é a conversa. Eu vou começar discordando, porque eu disse que o problema vem de... lá em Brasília vem o problema. E sim, boa parte do problema vem de Brasília. Mas é mascarar os problemas regionais. Os estados do Nordeste, para todo mundo que está me ouvindo, são bem mais pobres que os estados do Sul. E não é pouco mais pobres, são bem mais pobres. A maior parte das cidades do Nordeste dependem de dinheiro que vem do governo federal. E esse dinheiro é extraído de outras regiões. Eu tô sendo brutalmente honesto, porque às vezes vai vir político aqui e falar, não, olha só, não olham por nós, as pessoas... Mentira. O governo federal manda muito dinheiro para cá, e esse dinheiro vai para certos prefeitos, e eles não fazem o trabalho básico, e a vida não melhora, e a atividade econômica não aumenta. Então tem uma coisa assim, o Brasil é muito corrupto, mas alguns lugares são mais corruptos que outros, e alguns lugares são mais pobres do que outros. Aqui, infelizmente, a apropriação do dinheiro público e o uso estúpido dele é maior. É maior. Então, quando eu falo resolver o problema do Nordeste é resolver o problema do Brasil, é porque os problemas que acontecem em todo o Brasil são mais graves aqui na região. E o pior, aqui, por conta do Pacto Federativo, todos os estados do Nordeste vão ter 3 senadores. Aqui manda vários deputados. Aí você forma bancadas com alguns dos piores políticos do Brasil. E não é que não tenha político ruim no Centro-Sul. Tem, e de monte. Mas daqui eles são profissionais em ser ruins. E o que é ser profissional em ser ruim? Existe uma máquina aqui de compra de voto em período eleitoral e fora do período eleitoral, de desvio de emenda, de gestões ruins, e essas gestões ruins não melhorando a vida das pessoas, que assusta. Que qualquer pessoa que mora em São Paulo ou do Paraná, que roda o Nordeste como eu estou rodando, especialmente o interior, vai falar, isto não é normal. A cidade que os meus pais vivem no interior de São Paulo, que chama Vinhedo, tem os problemas dela. Ela é um brinco, mas ela tem os problemas dela. E, pô, vai falar, tem corrupção, tem um monte de coisa. Mas quando eu olho aqui, eu falo, cara, isso aqui é bizarro. Bizarro. Não, sabe, você ir para uma cidade inteira que recebe milhões em repasses do governo federal, 90% do orçamento vem de fora, os caras não conseguem botar uma base da polícia e não conseguem botar saneamento básico. Assim, não tem nada de esgoto, não consegue ter cobertura de água. Aí o cara gasta no fim do ano um show do Wesley Safadão, ou um show de qualquer outro cantor para se reeleger, e a população vota nesses caras, e aí eles compram o voto da população, e a compra de voto é muito mais forte aqui, infelizmente. Então, veja, lógico que a gente tem que fazer leis gerais que envolvam corrupção. Lógico, assim, alteração no Código de Processo Penal, alteração nas leis penais, fim do foro privilegiado no STF, que faz com que os deputados e senadores vão se arranjar lá com os ministros do Supremo, e a gente sabe que isso acontece. Tá? Mudança nas leis que envolvem licitação. Ao fazer todas essas coisas e a maior transparência nas emendas, a gente reduz bastante, muito a corrupção geral. Dito isso, aí é o problema no micro. Que eu falei em resolver no atacado, que é resolver em Brasília, que é a tua observação. Agora tem no varejo, que é no micro. No micro é o seguinte, não dá pra ter tanta cidade, não dá pra ter tanto vereador, não dá tanto prefeito. E nós temos que olhar pra todos esses lugares no Brasil que tem cidades que dependem de dinheiro do governo federal para existir e que tratam mal as pessoas continuam vivendo pobres, e nós vamos pegar essas cidades e vamos juntar 3, 4, 5 cidades e virar uma cidade só. Ter um prefeito só. Se esse lugar continuar pobre quando você junta, nós vamos colocar um interventor. É um interventor federal, não é um interventor do governador, porque o governador, no Maranhão, teve um problema agora, não sei se você viu, tem uma cidade que chama Turiaçu, eu nem lembro, o pessoal vai me soprar aqui quando... Turilândia. Em Turilândia, houve um esquema de corrupção no interior do Maranhão, em que o prefeito e todos os vereadores se juntaram e roubaram todo o orçamento da cidade. Foram todos afastados. O prefeito era próximo do governador. Aí veio uma decisão da Justiça do Maranhão e falou, não, fica tranquilo. Agora o governador nomeie um interventor em Turilândia. Por bem, o que o governador vai nomear? Ele vai nomear um cupincha dele. A gente tem que trazer pessoas técnicas para administrar essas cidades. E a gente tem que fazer assim, pegar uma cidade que não tem saneamento básico, que não tem saúde, que não tem educação, que não tem, que está sendo tomada pelo crime organizado, e ela, não é que ela vai ficar brilhante, ela sobe pro básico. Subiu pro básico, aí volta a eleger prefeito, normal. Só que não dá para ter tanta cidade tão mal administrada. Fazendo isso, você melhora a média da qualidade de vida no Nordeste, as pessoas vão votar melhor, a qualidade da representação política muda, economicamente fica melhor. Ficando melhor economicamente, você consegue repartir o dinheiro da federação melhor entre os estados, porque hoje você tem uma concentração. Maranhão recebe muito mais dinheiro do que deveria receber. Isso acontece. E aí,
começa a ficar equilibrado, porque as pessoas estão ganhando mais dinheiro aqui, as preocupações passam a ser mais infraestrutura e não Bolsa Família, por exemplo, e a gente começa a falar em crescimento econômico e deixar as pessoas felizes. Do jeito que tá, você tá tendo migração, as pessoas estão indo embora daqui pra Centro-Oeste, pra Santa Catarina, as pessoas estão infelizes, o crime organizado tá tomando, o dinheiro continua vindo pra cá e nada melhora. Então, assim, resolver um problema nacional passa muito por resolver o problema local daqui. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.